Nós estamos, então, trabalhando para afirmar conceitos da palavra de Deus, para afirmar doutrinas bíblicas, doutrinas que são fundamentais para o nosso entendimento, para o nosso crescimento em Cristo. E eu quero já, desde agora, reforçar algo que eu tenho chamado a atenção. Nós estamos aqui trabalhando e sempre o meu desejo é que a gente vá para a simplicidade da palavra de Deus, livres de disputas teológicas que possam acontecer. Vai haver divergências? Sim, vai haver divergências. Mas isso não nos separa, não nos torna inimigos, que isso fique claro. Que isso fique claro. Eu estou aqui, a questão é ideias, é um debate de ideias, ok? A questão é teológica, é a divergência teológica que pode acontecer em vários pontos aqui ao longo de todo esse estudo. Haverá coisas que a gente vai, talvez, divergir, entretanto, nós vamos sempre olhar para aquilo que a palavra de Deus tem a nos mostrar, e sempre o meu incentivo é a que você não simplesmente aceite aquilo que está sendo falado, mas que você vá para a palavra de Deus e veja se faz sentido aquilo que está sendo ensinado. E se estiver de acordo com as Escrituras, receba, aceite, faça realmente aquilo que a palavra de Deus tem nos colocado. Muito bem, é esse mesmo. Valeu. Vamos lá. Então, nós já fizemos aqui uma breve introdução a respeito do que nós estamos vivendo hoje, o quanto o conceito de igreja local tem sido desvalorizado, o quanto o conceito de membresia na igreja não tem sido entendido, não tem sido compreendido, e muitos não sabem o que é ser um membro de igreja, ou nem sabem, nem fazem ideia o que é uma igreja local, o que deve fazer parte, então, da igreja local. E nós iniciamos, então, essas lições falando a respeito de salvação. Por que a respeito de salvação? Como eu disse, esse estudo é voltado para aqueles que vão integrar a membresia da nossa igreja, pessoas novas convertidas que precisam entender a decisão que tomaram. Porque eu costumo dizer que discipulado, ou evangelismo, melhor dizendo, evangelismo sem discipulado, é como você colocar um filho no mundo e largar ele à própria sorte. Então, há necessidade de um discipulado, de um acompanhamento para a pessoa entender, compreender a decisão que ela está tomando. A salvação precisa ser entendida do ponto de vista bíblico. E nós falamos, então, começamos desde o início, desde o princípio, Deus criou o homem, mas ele pecou, ele se condenou, ele próprio trouxe condenação a si, e, consequentemente, como o pecado entrou por um homem no mundo, esse pecado passou a todos os homens, por isso todos pecaram, diz a palavra de Deus. E aí, então, cabe ao homem tomar 3 passos, ou dar 3 passos para obter o perdão, a salvação em Cristo Jesus. E aí nós falamos de 3 palavrinhas que você deve ter em mente, que vão te ajudar até a evangelizar. Enquanto você estiver falando de Jesus para alguém, você pode levar a pessoa ao reconhecimento de Jesus através dessas 3 palavrinhas básicas aí. Então nós vimos que todo ser humano ele deve reconhecer que é pecador. Sem esse reconhecimento, que quer dizer arrependimento, não existe salvação. Não existe possibilidade de alguém ser salvo sem este reconhecimento. Sem arrependimento não há salvação, tá bom? Então Romanos 3:23 é claro em afirmar que todos pecaram. A começar desse aqui que vos fala, e aí eu faço minhas as palavras de Paulo, eu sou o principal. Todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Então, todo homem deve reconhecer que é pecador, deve arrepender-se dos seus pecados. E arrependimento, nós vimos, há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Okay? Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de práticas, é mudança de mente. É algo que realmente traz mudanças na nossa vida. A segunda palavrinha, deixa eu recordar, é escola, né? É escola aqui, então vamos recordar. Então, a primeira palavrinha, reconhecer. A segunda palavra,
crer. Muito bem, vocês leram antes, não leram? Que fugiu aqui. Crer. Então, todo ser humano deve crer que Jesus pagou a sua dívida de pecado. Então, o homem, ao pecar, colocou ou submeteu a raça humana a uma dívida com Deus. Uma dívida que, para mim e para você, é impagável. Nós não teríamos condição alguma de pagar essa dívida. Então foi necessário um plano que já havia estabelecido por Deus, já estava estabelecido por Deus, desde antes da fundação do mundo, de mandar Jesus Cristo, seu Filho unigênito, como homem perfeito, para então poder pagar o preço pelos meus e os seus pecados. E Jesus então pagou essa dívida, e todo ser humano, a partir do momento em que reconhece que é um pecador, se arrependendo dos seus pecados, deve crer que alguém pagou essa dívida, e esse alguém é Jesus. Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Então é o reconhecimento que é um pecador, reconhecendo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, pagando a sua dívida de pecado, né? Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu amor. Mais do que ele dizer que nos ama, ele provou o seu amor em Cristo, né? Mandando Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, todo homem deve crer que Jesus Cristo pagou a sua dívida de pecado. Reconhecer, crer e... Quem falou aí? Não. Confessar, boa. Confessar. Então, reconhecer, crer e confessar. Todos aqui, indistintamente, que um dia receberam a Jesus por seu Salvador, tiveram que fazer isso. Você teve que reconhecer: eu sou um pecador. E eu me arrependo dos meus pecados. E eu me arrependo dos meus pecados, crendo que Jesus Cristo pagou o preço pelos meus pecados. A segunda palavrinha, crer. E aí vamos para a terceira palavra, que é confessar. Todo ser humano deve confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Romanos 10, 9 e 10, né, trazem essa certeza de que precisamos com a nossa própria boca, porque a salvação é algo individual. É uma decisão que cada um individualmente precisa tomar, se reconhecendo como pecador, crendo que Jesus pagou o preço pelos seus pecados, e então confessando isso com a sua própria boca de todo o coração a Deus, diante de Deus. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ponto final. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. Declarado justo por quem? Por Deus. E é declarando com a boca que você é salvo. Então é algo individual. Todo ser humano precisa reconhecer, crer e confessar. Com essas 3 palavrinhas você evangeliza uma pessoa. E com esses versículos básicos aí, né? Que falamos em cada um dos pontos. Vamos voltar aqui, só para você ficar. Então, o reconhecimento, Romanos 3:23, por exemplo, fala que todo homem é pecador. Crer que Jesus pagou a dívida de pecado, Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. E confessar que Jesus é o Salvador, Romanos 10, versos 9 e 10. E é interessante que nesse texto de Romanos 10, 9 e 10, a gente consegue encontrar aí as 3 coisas, né? O reconhecimento de que você é um pecador, a crença que Deus ressuscitou dos mortos, ou a crença que Jesus pagou o preço que estava sobre nós, e a confissão aí com a própria boca dos seus pecados, ok? E aí nós vimos que a salvação tem alguns atos, ou obras que são feitas em nós, coisas exclusivas que Deus faz em nós. É a transformação que Deus, através do seu Santo Espírito, vai fazer. E quando a gente usa a palavra Deus, lembre-se que a divindade é uma trindade. Nós cremos na trindade. Amém? Todos estão comigo nesse sentido?
Deus é uma trindade: Pai, Filho e Espírito. Ok? Um único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito. Deus Pai, ou o Pai, ele não é o Filho. O Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Pai. O Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho. Um único Deus, subsistindo em 3 pessoas distintas. Como explicar isso? Não tem como. Não tem como explicar este mistério. E se alguém ousa dizer que pode explicar, por favor, me dê essa aula. Eu preciso aprender um pouco mais. Não há como explicar a Trindade. É uma questão de fé, mas que a Bíblia mostra que há 3 pessoas distintas que trabalham em prol da salvação humana. Deus Pai planejou esta obra maravilhosa de salvação. E através de Jesus Cristo, esta obra é cumprida. E o Espírito Santo é que faz esta obra em nós, obras que nós vamos ver aí a partir de agora. Que obras são essas? A obra de regeneração, o que a Bíblia vai chamar de novo nascimento. Nós vimos a semana passada esta obra que é feita através do Espírito Santo em nós. Ninguém se autorregenera. Ninguém tem como trazer para si este novo nascimento. É algo exclusivo do Espírito Santo na nossa vida. Ele é que regenera o nosso espírito. Ele que faz com que nós tenhamos o poder de sermos chamados filhos de Deus, pela regeneração que há através do Espírito Santo em nós. Falamos sobre a regeneração que está relacionada com a nossa natureza, com o nosso coração, com o nosso espírito e com a vida de Deus. É a vida de Deus em você. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, né? Por exemplo, Paulo vai dizer, Efésios 4,18, vai dizer que nossa mente estava mergulhada na escuridão, andando sem rumo, alienados da vida que Deus dá pela ignorância, por endurecerem o coração para Ele. Vamos lá. Falamos também sobre justificação. Romanos 5,1, né, vai dizer que uma vez que pela fé fomos declarados justos, então nós estamos com paz, ou temos a paz com Deus, por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, justificação também é um ato de Deus em nós. Ninguém se auto-justifica. Não tem a justificação, a própria palavra de Deus afirma isso, não é por obras, não é pela lei. Aliás, para que Deus colocou a lei? Para que Deus colocou a lei lá? Não matarás, não adulterarás, e por aí vai. Para que Deus estabeleceu aquilo? Para Israel, para o povo de Deus, seguir aquilo? Para obedecer aquilo? Eu creio que não. Eu creio que Deus colocou essa lei exatamente para mostrar o quanto o homem é incapaz de alcançar o padrão de Deus. É para isso que Deus colocou. Colocou como um espelho para mostrar que a sua cara é suja. Para isso serve a lei. Para mostrar o quão nós somos sujos. O quão nós precisamos ser justificados por Deus. Nossas obras não valem de absolutamente nada. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é um ato de Deus, através de Jesus Cristo, se colocando no meu e no seu lugar. Isso é justificação. Deus te declarando justo. Deus te declarando inocente daquela culpa lá do pecado que foi trazida ao mundo por Adão. Deus te declarando justo, Deus te declarando inocente do seu pecado. Muito bem, continuando, falamos sobre adoção.
outro ato fabuloso de Deus em mim e em você. O ato de trazer-nos para perto dele, nos chamando de filhos, nos colocando nessa posição de filhos, nos adotando. E aí, quem estava aqui, e se você não acompanhou, veja lá a live da semana passada, nós já falamos sobre isso, então eu não vou me ater aqui mais tempo, mas nós falamos sobre a questão que envolve essa questão da adoção, ok? E hoje, então, nós vamos entrar em outro ato maravilhoso da salvação em nós, através de Cristo, que é a santificação, ok? Santificação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Sede santos, porque eu sou santo, disse Deus. E o que significa santificação? Santificação significa separação. É Deus separando pessoas para si, fazendo em nós uma revolução tal que nos faz viver uma vida separada do pecado. Santificação não é perfeição. Santificação não significa falta de pecado ou impossibilidade de pecar. Não, nós continuamos, infelizmente, com a nossa velha natureza, que é pecaminosa, e nós pecamos todos os dias, seja em pensamentos, seja em palavras, seja em atitudes. Você peca todo dia, eu peco todo dia. Seja palavra, seja atitude, uma ação, seja por omissão também, né? Nós pecamos por omissão também, ou seja, através de palavras que nós falamos. Então, santificação significa essa separação. Então, quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, acontece essa santificação que é realizada por Ele mesmo, nos limpando de toda aquela condenação que estava sobre nós, que habitava em nós por causa do pecado. Ele nos santifica, Ele nos limpa, Ele nos purifica de todo pecado. E na palavra de Deus, nós temos pelo menos 3 estágios da santificação. Ok? A santificação é um ato processual, é algo que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Há a santificação que nós vamos chamar de santificação imediata, que é no momento em que nós reconhecemos, cremos, confessamos, ou seja, recebemos a Cristo como Salvador, então nós, neste momento, naquele momento, nós estamos livres da condenação do pecado. Isso é a santificação imediata. Naquele momento em que você reconheceu, creu, confessou, Deus te declara santo, Deus te coloca nessa posição de santo. Ou seja, você está livre da condenação por conta do pecado. Hebreus 10, versículos 10 e 14, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi de uma vez por todas. Por quê? Versículo 14, mediante esta única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Aos olhos de Deus, através da cruz, através do sangue de Jesus, Deus está te vendo como perfeito, como alguém santo. Isso é maravilhoso, você devia dar um glória a Deus aí. É através de Jesus que nós somos declarados santos, santificados pelo sacrifício de uma vez por todas que Cristo concedeu ali na cruz do Calvário. A santificação, além de ser imediata, ela é um processo. Veja que o texto lá fala, aqueles que continuam, como diz lá, o finalzinho do versículo, os que estão sendo santificados. Há uma santificação que nós vamos chamar de santificação progressiva, que é quando nós
crescemos em Deus. Vamos crescendo neste processo de santificação. E aí, portanto, nós somos livres do poder, da escravidão do pecado. O pecado não tem mais poder, não tem mais autoridade. O crente em Cristo, o salvo, o regenerado, aquele que foi adotado, aquele que foi justificado, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Ele continua pecador? Sim. Um pecador regenerado, adotado, justificado e que não tem prazer, portanto, no pecado. É simples assim. A santificação é quando nós crescemos em Deus e estamos livres do poder do pecado. 1 Pedro 1, 14 a 16. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. E o autor está dizendo aqui, Deus está falando conosco, olha, vocês agora são filhos, então sejam filhos obedientes. Obedeçam o seu Pai Celestial. Não voltem ao seu antigo modo de viver, às suas práticas, os seus pensamentos, as suas palavras antigas, né? Você estava ali satisfazendo os seus próprios desejos, viviam na ignorância. Não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam, não tinham o conhecimento de que o que vocês estavam fazendo contrariava o que Deus tem para vocês. Mas agora que vocês conhecem a Deus como Pai, vocês saíram da ignorância, vocês conhecem, vocês têm esse conhecimento e precisam viver como filhos obedientes. E aí o versículo 15, agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Então, este segundo estágio, essa santificação progressiva, é o estágio que eu e você estamos hoje. Nós estamos nessa busca incessante, essa luta incessante contra o pecado, contra a nossa natureza pecaminosa, a velha natureza, né? Mortificando a velha natureza. Depois de salvos em Jesus, nós estamos crescendo no Senhor. Então, nós buscamos a santificação. Nós buscamos ser cada vez mais semelhantes a Jesus na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Esta é a santificação progressiva. E à medida que nós crescemos em Cristo, nós vamos ficando mais sensíveis ao pecado. Ou seja, nós vamos cada vez mais nos afastando do pecado. Não vamos ficar totalmente isentos do pecado, porque enquanto aqui estivermos, nós não estamos isentos da presença do pecado, mas já estamos libertos da condenação do pecado e estamos libertos da escravidão do pecado. É isso que nós queremos dizer quando falamos que somos livres em Cristo. Não é que somos livres para fazer o que a gente quiser, o que der na telha. Não, nós somos livres da condenação do pecado, somos livres do poder, da escravidão que o pecado tinha sobre nós. E nós nos tornamos mais sensíveis ao pecado à medida que nós crescemos em Cristo. E quanto mais sensíveis ao pecado, menos nós pecaremos. E quanto menos pecarmos, mais comunhão com Deus nós teremos. Mais íntimos de Deus, mais parecidos com o nosso Mestre, nós seremos. E quanto mais perto de Jesus andarmos, mais parecido com Ele nós vamos ficando. E Jesus, que é todo amor, Jesus que é amoroso, Jesus que é misericordioso, Jesus que é gracioso, entre tantos outros atributos, Ele vai nos deixar parecidos com essas qualidades dele. E como consequência disso, as pessoas vão notar esta nova maneira de nós vivermos. É Cristo sendo resplandecido em nós. Santificação é isso, a santificação progressiva é a pessoa do Senhor Jesus sendo espelhada através de nós. E vai chegar um dia em que essa santificação estará completa. E esse dia, creio eu, está muito perto de acontecer. É quando nós estaremos no céu, e aí estaremos totalmente livres da presença do pecado.
não existirá pecado. Eu e você estaremos livres totalmente, tanto da culpa pelo pecado, a condenação do pecado que nós já estamos, estaremos livres do poder do pecado que já estamos, mas finalmente estaremos livres da presença do pecado. Já se imaginou você sem pecar? Pastor, eu já sou assim, eu já vivo sem pecado, eu não peco. Miserável. Todos nós pecamos, mas vai chegar o dia da santificação, onde a santificação estará completa. Quando nós chegarmos ao céu, estaremos livres. 1 Tessalonicenses 5:23, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estivermos no céu, seremos totalmente irrepreensíveis, em santidade, em falta totalmente de pecado. Não teremos mais essa contaminação, a presença do pecado. Nós teremos os nossos corpos transformados por Jesus, e o nosso processo de santificação, então, estará completo, porque o pecado já não vai estar mais habitando em nós, nós não pecaremos mais. Lá não haverá mais a possibilidade de pecar. Enquanto estamos aqui, diferente do que alguns grupos pensam, nós continuamos pecando. Há uma linha, não sei nem se eu posso chamar de teológica, que diz que é possível, aqui nessa terra, nós vivermos sem pecado. Com base não sei em quê. Aliás, com base eu sei em quê? Como eu sempre chamo a atenção aqui, em versículos que são pincelados isoladamente, e eu chamo a sua atenção e vou continuar chamando a sua atenção nesse sentido. Não pegue versículos isolados ou partes de versículos isolados para formar uma doutrina que você corre um risco sério de criar uma heresia. Se eu fazer isso, se eu pegar um versículo isolado ou pegar parte de um versículo isolado, eu posso dizer, por exemplo, que a Bíblia afirma que não há Deus. Pego uma parte de um versículo totalmente fora, desassociado do seu contexto, e vou dizer que a Bíblia afirma que não há Deus. Quando o que a Bíblia está dizendo é, disse o nécio em seu coração, não há Deus. Então, cuidado ao formar algum tipo de teologia que não esteja firmada ao longo das Escrituras, mas simplesmente pegando versículos isoladamente e formando uma base doutrinária. Isso é perigosíssimo. E a santificação completa, então, nós receberemos no céu. A isenção do pecado só no céu. Enquanto estivermos aqui, eu e você, continuamos, infelizmente, pecadores. Mas pecadores regenerados, pecadores justificados, pecadores adotados para a filiação de Deus, pecadores santificados. Uma santificação que é imediata, no momento da nossa conversão, que precisa ser progressiva, ou seja, um ato em que vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. E vai chegar o dia dessa santificação completa, quando estaremos ali completamente livres da presença do pecado. Então, além de tudo aquilo que Deus nos dá na salvação, Ele vai dar um corpo glorificado a nós. Ele vai dar o céu a nós. Ele dará a sua presença por toda a eternidade. Muito bem, essa é mais uma obra maravilhosa da salvação em nós, através de Deus, obra de Deus, a santificação. Através da salvação também, nós encontramos a reconciliação, somos reconciliados com Deus. Nós éramos tidos como inimigos de Deus. E a partir do momento em que Jesus veio a este mundo pagar o preço pelos nossos pecados, Ele veio com esta intenção de trazer a reconciliação entre o homem e Deus, a possibilidade do homem reconciliar-se com Deus, a possibilidade do homem obter o perdão pelos seus pecados, obter, então, a possibilidade dessa aproximação com Deus através dessa
reconciliação. Romanos 5,10. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Tanto que está ali letra maiúscula, o Filho, se referindo a Jesus. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Se nós éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento foi restaurado por conta da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Certamente a salvação que nós temos em Jesus é a melhor e maior decisão que alguém pode tomar. E esses 3 passos, reconhecer, crer e confessar, levam então uma pessoa a este encontro com Jesus, o que gera uma nova vida, uma reconciliação por Jesus. Quem é salvo por Jesus recebe essa reconciliação, ele é reconciliado com o Pai. E o próprio Deus, o próprio Pai, faz esta obra maravilhosa, imediata, na vida de quem se arrepende, essa reconciliação. O resultado, ou um dos resultados, uma das consequências da sua conversão, da sua mudança de direção, né, saindo da direção para o inferno, indo em direção ao céu, essa obra, o resultado dessa conversão é essa reconciliação que nós temos com Deus. Nós andávamos brigados com Deus, éramos inimigos de Deus, mas agora, por Jesus, nós estamos reconciliados, estamos ligados novamente ao Pai, aquele que nos criou, aquele que nos quer pertinho dele. Mas, segundo aos Coríntios 5,18, né, vai dizer também, o 5,17 a gente conhece, né, que fala da transformação que há, que nós somos agora novas criaturas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E o versículo 18 vai explicar este tudo que fez novo, de onde vem esse tudo que se faz novo na nossa vida. Será que é algo que vem de nós, que nós podemos fazer para essa mudança ser feita em nós? O versículo 18 responde, tudo isso que se fez novo, versículo 17, lembra? Não podemos pegar versículo isolado, faz o contexto, é simples estudar a Bíblia, simples entre aspas, tá? Versículo 17 vai dizer que tudo se faz novo, e aí o versículo 18 vai explicar, e tudo isso que se faz novo, vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Além de nos salvar, de nos reconciliar, Ele nos faz ministros de reconciliação. Ele faz de mim e de você pessoas que levam outros a também se reconciliarem com Deus, por causa daquilo que Ele fez em nós. Tudo isso que se fez novo, que Ele fez em nós, nos trouxe para Ele e nos encarrega também, nos dá essa responsabilidade de levarmos outros a reconciliar-se também com Ele. Então, algo maravilhoso, nós andávamos brigados, inimigos de Deus, mas agora estamos reconciliados, ligados novamente a Deus. Então, quem é salvo é reconciliado com o Pai, o próprio Deus faz esta obra maravilhosa, imediata, na vida daquele que se arrepende dos seus pecados. Mas talvez fique a pergunta, mas como, mesmo nós sendo inimigos de Deus, nós fomos reconciliados? Como isso pode se proceder, como isso pode acontecer? A explicação, eu não consigo enxergar outra explicação que não o amor de Deus por mim e por você. Simplesmente amor. É simplesmente a graça de Deus, o amor de Deus. Nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer a Deus. Não tínhamos nada a oferecer ao Pai, mas mesmo assim, Ele nos quis pertinho dEle. Ele nos quis junto dEle. Ele nos quis reconciliados com Ele. Ele nos quis como filhos dEle. E a adoção tem esse sentido, dEle escolher-nos como
como filho dele. Então nós não devemos, com a nossa vida, buscar a presença de Deus só em alguns momentos. Essa busca é incessante e é o tempo todo. Nós devemos, com a nossa vida, buscar a presença de Deus todo o tempo, em reconhecimento desse amor, levando a sério este amor dele por nós, levando a sério essa graça que foi concedida a nós de uma forma que nunca nós vamos conseguir mensurar, nunca nós vamos conseguir medir o amor de Deus por nós, a extensão deste amor, que não tem como a gente medir, não tem como mensurar, nós nunca vamos conseguir. E a reconciliação é nos dada pelo amor que Deus tem para conosco. Uma outra obra que também é feita através da salvação é a obra de purificação. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos esta arma poderosa a nosso favor. Como nós vimos anteriormente, infelizmente nós continuamos com a nossa velha natureza, que é pecaminosa e tendente ao pecado, que tende a nos afastar do nosso Pai, mas nós temos essa arma, a confissão dos nossos pecados. E quando confessamos os nossos pecados, Ele, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar os pecados e purificar de toda a nossa injustiça. Eu e você fomos purificados pelo sangue puro de Jesus. Fomos purificados pelo sangue de Jesus. Nós estamos, portanto, redimidos diante de Deus. Alguém que aceita o Senhor Jesus está com a dívida paga diante de Deus. O próprio Jesus disse isso na cruz do Calvário. Está pago, está consumado, está quitada a dívida feita por Adão, que passou a todos os homens, mas eu quitei essa dívida. Está quitada, Pai. Eu fui o sacrifício propício, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, portanto, agora a dívida está toda paga. Não precisa fazer absolutamente mais nada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, nós somos purificados. E alguém que aceita está com a dívida paga diante de Deus. Muito bem. Deixa eu ver aqui se há algum comentário, alguma pergunta. Aqui também, se você tiver, pode chegar aí o microfone até você para que você faça seus comentários, faça a sua pergunta, fique à vontade. Aqui também pelo chat, né, no YouTube ou no Facebook, você pode também fazer os seus comentários, colocar também as suas perguntas, também fique à vontade aí. Mais irmãos chegando aqui, mais pessoas nos acompanhando. Irmão Anderson Gomes dando seu bom dia, irmã Silvânia também, irmã Nice, irmão Ismael, bom dia, queridos. Olha o Pedrão aí também dando seu bom dia, e a irmã Maria De Vito, irmão Donizete também nos acompanhando aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, sintam-se bem em nosso meio. Muito bem, estou caminhando aqui para o final desta parte, dessa primeira lição, e vamos concluir falando, então... Cadê? Muda aí para mim, Du, por favor. Valeu. Vamos falar, então, terminando aqui, concluindo, sobre certeza e segurança da salvação. Em 1 João 5,13... a palavra de Deus vai afirmar: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam, para que tenham a certeza que vocês têm a vida eterna. Então a palavra de Deus nos dá essa certeza, essa segurança da nossa salvação. João 10, 27 a 30, nós já fizemos lá atrás uma reflexão a respeito desse texto, onde Jesus, vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz
ele as conhece, essas ovelhas o seguem, ele dá a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Para mim, versículos claros que mostram certeza e segurança da salvação. Jesus, ele dá a vida eterna a todos aqueles que querem. Aqueles que reconhecem que são pecadores, ou seja, há arrependimento, e, portanto, creem, é a segunda palavra, o crer, que Jesus pagou a sua dívida de pecado e confessam isso com a sua própria boca. Então, Jesus dá essa vida eterna, e o maravilhoso nesse processo é que, uma vez que ele dá a vida eterna a quem o recebe, absolutamente ninguém pode tirar esse presente do arrependido. E a promessa de Deus é que nunca perecerá, ou seja, salvação que se recebe de Jesus. E aqui eu quero ressaltar, salvação que se recebe de Jesus. Se é de Jesus, se é vinda de Jesus, não se perde em nenhuma hipótese, porque a salvação é pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, se é pela graça e não pelas obras, as obras não podem tirar a nossa salvação. E nem nada do que façamos pode. E Deus gosta de usar algumas palavras para não deixar em dúvida quanto a essa questão. Ele vai usar a palavra ninguém, por exemplo, no texto de João 10, 27. Potencialmente, porque Deus é todo-poderoso, porque Jesus, que é Deus, é todo-poderoso, potencialmente, ele poderia. Mas ele prometeu que não faria isso. Então, o único que teria a possibilidade de tirar a salvação seria Deus, o próprio, aquele que concedeu a salvação é que poderia tirar. Mas ele disse que não faria isso. Outra expressão muito forte é a palavra nunca. Quem é salvo por Jesus é nova criatura. E, portanto, está garantido para uma vida maravilhosa, aqui na terra, como no céu. Agora, é bom a gente sempre reforçar e lembrar que o fato de termos essa certeza e segurança da salvação não nos dá liberdade para viver e curtindo a vida adoidado, achando que não temos responsabilidades diante deste Pai que nos salvou, que nos regenerou, que nos adotou. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Aquele que está em Cristo não tem prazer na prática do pecado, de viver na prática do pecado. Não vai ter prazer em praticar o pecado, mas ele vai sentir aquele peso trazido pelo Espírito Santo em sua vida de que precisa confessar o seu pecado. E a partir do momento em que ele confessa, arrependido do seu pecado, há o perdão. A restauração da comunhão com o Pai, a restauração da comunhão com Deus. O que se perde são privilégios, nós podemos perder privilégios. E um filho de Deus, ele vai ser disciplinado pelo Pai. Deixa eu fazer aqui uma analogia. Jesus chama a gente de ovelhas, ok? E por que ele faz essa analogia de ovelha? Ovelha o bicho burro é ovelha. Tem até um videozinho que talvez você já tenha visto, onde tem uma ovelha lá num buraco, numa vala, aí vai lá uma pessoa, provavelmente o pastor, vai lá, tira a ovelha daquele buraco, a ovelha sai caminhando, pum, pula de novo lá no buraco. Assim é a ovelha, burra que só ela. E Jesus faz essa
semelhança, e há outras semelhanças da ovelha conosco. Mas imagina uma ovelha ser criada como, ou aliás, um porquinho ser criado como se fosse ovelha. Vai chegar um dia que aquele porquinho vai se olhar no espelho e ali naquele meio das ovelhinhas, as ovelhinhas vão estar fazendo o seu balido e o porquinho, eu não sei como que fala, é grunhido, enfim, talvez seja isso. Ele vai se deparar com a sua natureza. E onde o porco gosta de estar? Na lama. Há muito porco no meio das ovelhas. E isso explica muita coisa. Mas não quero me ater mais não quero me aprofundar mais nessa questão. Apenas para que você pense aí a respeito dessas questões, tá bom? Eu quero parar por aqui, nós estamos chegando aqui ao final. Nós teremos aí proximamente outras lições, tá bom? Mas eu quero ir aos poucos, né? Então são 10 lições, eu não vou dar elas na sequência, né? Então eu dei agora a primeira lição, vamos dar um tempo, vai chegar outro professor, depois eu retorno com a segunda lição, e assim vamos indo aos poucos até chegar ao final deste estudo, tá bom? Como sempre tenho falado, fico aberto aí para que você faça as suas perguntas, as suas considerações. Enfim, estamos aqui abertos para esclarecer, né? Essa é a questão, é esclarecer aquilo que a palavra de Deus ensina, tá bom? Então, a gente está falando aqui de certeza e segurança da salvação, algo que é bíblico, algo que a palavra de Deus afirma, tá bom? Há outros entendimentos? Sim, há entendimentos contrários, né? De que não se pode ter certeza e segurança da salvação, que é possível se perder a salvação, e há versículos que dão a entender, ou podem parecer dar a entender isso, quando são retirados do seu contexto. E aqui, de novo, né, eu falo, cuidado com esse negócio de tirar versículos do contexto. Isso pode levar você a criar até mesmo heresias. Então, cuidado, estude a palavra de Deus de uma forma adequada, tá bom? Então, se você tem algum tipo de entendimento, e aqui eu estou falando, eu não estou me direcionando a pessoas, eu estou me direcionando a ideias. Okay? É uma troca de ideias. Aqui a disputa, entre aspas, é no campo das ideias. Tá bom? É no sentido da gente ver aquilo que a palavra de Deus realmente nos fala a respeito desses assuntos que vamos tratar aqui ao longo desses estudos, né? Então vai chegar outros pontos aqui em que realmente há outras linhas teológicas que a gente vai discordar, que a gente vai ir para a palavra de Deus e vai ver que não tem muita lógica ou não há como sustentar essas ideias que muitas vezes são colocadas, tá bom? Então, quero deixar isso sempre muito claro, que nós estamos aqui lidando com ideias, né? Eu discordo de ideias, eu discordo de pensamentos teológicos, não tenho nada contra pessoas, e tem linhas teológicas, grandes estudiosos, né? Inclusive, alguns dias atrás eu estava vendo um grande estudioso que é dessa linha, fugiu o nome dele, mas o sobrenome é Vailate, fugiu o primeiro nome dele. Grande teólogo, estudioso da palavra de Deus, mas eu discordo dele nesse ponto, né? Ele crê na possibilidade de perda de salvação. Com base em quê? A base que ele dá é o que Armínio fala a respeito disso. Eu estou pouco me importando com o que Armínio ou com o que Calvino fala. Nós vamos para o que a palavra de Deus fala a respeito disso. E a palavra de Deus
é muito límpida, muito clara nesse sentido.